Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje, nosso assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre sustentabilidade com o arquiteto Diego Zago. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. Tudo bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo levar um assunto bastante interessante para as pessoas e abrir um pouco o pensamento delas para ver que a questão da sustentabilidade não é só a questão ambiental, tem outras coisas relacionadas junto com esse assunto tão abrangente. Perfeitamente. Sustentabilidade cada vez mais é um assunto, né, de moda e de fundamental importância para o nosso dia a dia, né? Porque o planeta, né, com a população aumentando, a gente precisa saber lidar com tudo isso, com o crescimento, com o desenvolvimento. E eu queria saber de você, Diego, é o seguinte, sobre a sua formação. Como é que você começou? Você, né, é um arquiteto, e aí como é que você foi para essa área? Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2007. E assim que eu me formei, eu fui para a capital, para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar lá. E em 2012 eu iniciei uma pós-graduação em sustentabilidade das edificações. E junto com a pós e mais a profissão, consegui aprofundar um pouco mais nesse assunto de sustentabilidade. Na verdade, a minha pós é em sustentabilidade das edificações. Então, a gente procura avaliar todos os aspectos de uma edificação para torná-la mais sustentável, né? Sim, perfeito. Sustentabilidade, a gente sabe que é vamos dizer assim, tem um conceito muito amplo, né? É difícil até conceituar, porque eu sei que você estudou anos e anos para saber o que é sustentabilidade e colocar isso em prática. Mas você conseguiria, em poucas palavras, falar o que é sustentabilidade, só para a gente começar a lidar e conhecer um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, a sustentabilidade ela começou a ser falada na década de 80, mais ou menos, e não se falava em sustentabilidade, se falava em desenvolvimento sustentável. Então, esse conceito foi evoluindo. Em 1987, teve uma comissão sobre o meio ambiente, e lá eles conceituaram melhor essa ideia de sustentabilidade. Então, sustentabilidade seria um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a geração desses recursos para gerações futuras. Então, um outro conceito que a gente usa bastante, a gente diz que tem um tripé que forma a sustentabilidade, que é formado pelo social, o econômico e o ambiental. Então, tem uma frase até que a gente usa bastante, que a gente fala que para alguma coisa, uma edificação, ou enfim, alguma coisa ser sustentável, ela precisa ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Se ela não se sustentar nesse tripé, não necessariamente é sustentável. Pode ser ambientalmente correta, amiga da natureza, mas sustentável mesmo tem que se sustentar nesse tripé do social, do econômico e do ambiental. Perfeito. Isso realmente é bastante importante, que a gente percebe que muitas pessoas, né, acreditam que simplesmente reciclar, por exemplo, independente se aquilo é econômico ou não, se aquilo tem vamos dizer, um serviço social, né, por trás e já acha que é sustentável. Então, sustentável é mais complexo. Sim. Você precisa desse tripé para que ele realmente seja sustentável, né, e duradouro e fazer com que, na verdade, como você falou, para que a gente tenha uma preservação do nosso planeta, né, utilizando os recursos naturais. A gente tem que pensar que o nosso planeta ele é finito. Uma hora os recursos eles são esgotáveis, a maioria deles, petróleo, água potável. Então, os recursos são finitos e a população cada vez aumentando mais. Então, vai chegar uma hora que o planeta não vai mais conseguir dar conta dessa demanda. Aliás, a gente já está chegando nesse momento. Então, foi nesse momento que a sociedade começou a observar, a adquirir novas práticas que agridam ou reduzam menos o meio ambiente possível, né? Realmente, E a gente percebe muitas vezes que, infelizmente, só depois, né, que acontecem os grandes problemas
né, em grandes cidades, por exemplo, em rios, né, como o Rio Tietê, né, é um grande exemplo, dentro da cidade de São Paulo, né, a poluição sonora, poluição mesmo de visual, né, é que a gente começou a ter essas preocupações. Então, com antecedência, fazendo um planejamento e projetos, a gente vai conseguir evitar, né, futuros problemas. E esses projetos, como é que são elaborados? Como é que você inicia, por exemplo, um projeto? Bem, eu costumo dizer que um projeto sustentável ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, o ideal é óbvio que cada projeto vai demandar uma especificidade de profissionais. Quanto maior a obra, provavelmente mais profissionais, mas a gente comenta que uma equipe multidisciplinar ela é feita por engenheiros, arquitetos, agrônomos, biólogos, químicos, topógrafos. Então, tudo depende do que é o projeto. E o bacana é que, além dessas equipes multidisciplinares, todas as decisões têm que ser tomadas antes. Então, se você for querer captar água da chuva, instalar painel fotovoltaico ou qualquer outra coisa, isso já tem que ser uma decisão tomada já no início do projeto, até por questão do projeto mesmo. Às vezes você, no caso, quer fazer um painel de fotovoltaico, você já tem que pensar em voltar essas placas para a fachada que vai pegar mais sol. Então, você tem que tomar essas decisões mais antecipado possível para o projeto ir caminhando já atendendo essa demanda que você está projetando lá no futuro. Então, o ideal é que você tome todas as decisões, se você vai querer um projeto sustentável ou não, os investimentos que você vai querer fazer para estar seguindo com isso. Outra questão que que eu acabo falando bastante lá para os meus clientes no escritório, tem coisas que dependem apenas de projeto, não demandam um investimento inicial para você estar fazendo uma arquitetura com conceitos de sustentabilidade. Tem coisas, por exemplo, você pensar nas posições das fachadas que pegam mais sol, menos sol e evitar vidro ou não, isso não custa mais para o cliente, não é uma coisa que ele vai investir a mais, é uma coisa só de pensamento. Agora, se ele quiser captação de água de chuva, instalação de painel fotovoltaico, aí sim ele vai ter um investimento maior, mas que a médio e longo prazo acaba se pagando, entendeu? Então, Diego, inclusive sobre esses três que são o tripé da sustentabilidade, você tem uma forma de mostrar, né, de forma de desenho, e a gente gostaria de passar aí para os telespectadores dar uma olhada. Então, tem o lado social, ambiental e econômico, né? Isso. Essa imagem ilustra bem, ela acaba mostrando bem que você só vai atingir a sustentabilidade a hora que você tiver a fusão desses três elementos, do social, do econômico e ambiental. Então, voltando àquela frase lá, que a gente conceitua bem a sustentabilidade, para algo ser sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Atingindo esses três pontos, você vai ter um edifício, alguma coisa, uma empresa sustentável. E aí você também tem uma outra imagem, né, que seria aí agora mostrando já alguns projetos, né? Você tem? Isso. Uma das coisas que a gente consegue resolver já em projeto é evitar a insolação de fachadas de vidro. Por quê? Se você tem um edifício com uma fachada de vidro por uma fachada que pega muito sol, fachada norte ou fachada oeste, que pega o sol da tarde, você vai ter uma fonte de calor gerando calor para dentro do seu ambiente. Então, o que a gente começa a evitar não que a gente não coloque vidro, mas a gente começa a proteger esse vidro da luz da radiação solar para isso não gerar calor para dentro do ambiente. Aí você pode até falar, Diego, mas eu vou usar ar-condicionado, vai resolver o problema de temperatura do meu ambiente. Realmente vai, mas você vai ter um consumo de energia muito maior do que se você estivesse sombreando essa fachada de vidro. Então eu vou mostrar alguns projetos, tem coisas que foram feitas no Brasil e coisas feitas pelo mundo afora. Tem vários exemplos de como a gente pode estar sombreando esse edifício.
Um desses exemplos é o uso de brises. Sei. A gente tem, existem tanto os brises verticais quanto os horizontais. A diferença de qual usar vai depender da localização do edifício no planeta. Por quê? Porque cada latitude do planeta a gente tem uma posição do Sol diferente. Então, isso é calculado, o tamanho desses brises, a posição, a gente utiliza uma ferramenta que chama carta solar. Para cada latitude do planeta, você tem uma carta solar, então você consegue projetar o tamanho desses brises suficiente para estar fazendo sombra nessas fachadas de vidro. Esse é um exemplo de um brise vertical. E aí eu percebo que isso tudo vai realmente de um pensamento do projetista, né, desde o início mesmo. Então ele vai ver a parte da topografia, né, a georreferência, ou seja, o local onde está no planeta, né, como você falou, se está no hemisfério sul, hemisfério norte, se está mais perto dos polos. Isso. Então isso vai dar a inclinação, que vai variar então a iluminação, o sol, né, a hora que o sol vai bater, Isso. os dias mais longos, os dias mais curtos, né? Porque a gente está aqui no Brasil e normalmente a gente tem a sensação e tem o conhecimento do que acontece aqui com a gente, mas como um projetista, né, um arquiteto, ele tem que ter uma noção de poder construir no mundo inteiro. Uhum. E aí tem que ter essas noções do globo terrestre, né, como um todo. E aí você tem uma outra foto de um prédio de São Paulo, né? Isso, essa é uma obra bem conhecida, é o Copan, que é até um ponto turístico lá de São Paulo, projetado pelo Oscar Niemeyer. E nesse projeto ele utiliza da marquise, que é faz parte da própria construção, para estar fazendo sombra nesse edifício. Então essa fachada é uma fachada que pega bastante sol e o arquiteto resolveu isso aliando a própria estrutura, já criando esse brise para fazer sombra dentro do edifício. A gente tem uma outra foto mais de perto, onde a gente consegue ver que vai fazer bem o sombreamento, ou seja, as fachadas de vidro, as janelas de vidro praticamente não vão receber luz direta. Então esse calor não vai passar para dentro do ambiente, apenas a luz, a iluminação da atmosfera vai estar clareando esse ambiente, mas o calor não vai estar sendo passado para dentro. Então essa foi uma solução adotada para esse projeto. Já saindo agora, um outro exemplo também a gente tem, é esse projeto lá de Brasília. Ele também é composto por brise e ele tem uma iluminação por cima, que também ajuda a trazer claridade para esse ambiente. Então a gente consegue ver que o brise ele faz a sombra bem onde pega o vidro ali. Na verdade a gente tem que evitar o período do sol mais forte, que é das 9 às 15, 16 horas. Então todo o cálculo é feito em cima desse horário, que é o horário de pico, porque de manhã e final da tarde já não é um sol tão forte, não é um sol que vai trazer tanto calor para dentro do ambiente. Então o brise tem que fazer sombra geralmente nesse horário, das 9 às 15, que é o sol mais crítico que a gente tem aqui no nosso país, pelo menos. A iluminação dele, olha, toda feita por cima, aproveitando toda a iluminação natural, feita com essa claraboia. Se a gente pegar outros exemplos também, a gente tem um exemplo da Arábia, que é essa torre, que a fachada dela é toda com esse brise também, e ele abre e fecha conforme a necessidade de luz do ambiente. Tem até uma animação aqui, que a gente consegue ver esse brise abrindo e fechando. Nessa obra a gente consegue ver também o uso de cobogó, que é um elemento muito presente na arquitetura brasileira, que são aqueles tijolos com furos, antigamente tinha na casa da nossa avó. Então ele é um elemento que ele serve também para estar barrando essa entrada de luz, mas ele permite a ventilação natural e a iluminação natural. Esse é um outro elemento bastante usado quando você quer um sombreamento, mas você quer ventilação e iluminação natural também. Um outro exemplo também são os muxarabis. Vou tomar como exemplo esse aqui. Esse aqui é um Instituto do Mundo Árabe, lá na cidade de Paris, feito pelo arquiteto Jean Nouvel.
E toda a fachada dele também tem esses elementos que são muxarabis, que é um elemento muito presente na arquitetura da Arábia. E o que é isso aí? É feito o quê? Eles são vidros? Por fora é vidro, mas dentro ele tem esse sistema que abre e fecha conforme a incidência de luz. Deixa eu pegar uma foto mais próxima. Então essas circunferências aí, elas têm esses dispositivos que eles abrem e fecham conforme a sua necessidade de luz ou não. Ó, nessa foto a gente consegue ver uns abertos e outros já mais fechados. Então essa foi uma outra solução adotada para você estar conseguindo aproveitar essa luz natural e ter um conforto dentro desse edifício também. Então esse é um outro elemento que bastante usado para estar fazendo sombra no edifício. Então, Diego, eu acho que a gente já mostrou vários projetos aí, já mostramos algumas coisas e nosso tempo já terminou o primeiro bloco e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com mais sobre sustentabilidade, falando um pouco sobre a execução, como é executado, né, essas obras com essa visão de sustentabilidade. Então, até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indepa, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você.
Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, no segundo bloco, e vamos falando aqui sobre sustentabilidade. Estamos aqui com o Diego, o arquiteto, que tem feito grandes projetos sempre pensando na sustentabilidade, que é a preservação do nosso planeta, de uma forma geral. Diego, como a gente estava falando sobre os projetos, o que é importante também num projeto é fazer a especificação dos materiais, né, os métodos construtivos. E aí, o que você fala sobre isso aí? Como é que é feito? Então, é importante estar definindo na etapa de projeto também qual o método construtivo que vai ser para aquela edificação. Se vai ser alvenaria comum, concreto armado, papelão, bambu, madeira. Então, assim, para a nossa realidade aqui do Brasil, a grande parte a gente acaba usando o concreto armado mesmo. Mas em outros países, por exemplo, China, Japão, eles já fazem uso de outros materiais como bambu, madeira, até mesmo papelão, para estar construindo grandes obras. Um exemplo que a gente tem é o Shigeru Ban, que é um arquiteto japonês, e ele fez grandes e várias construções em papelão. Então ele pegava essas bobinas de papelão, emendava uma na outra e criava grandes construções. Um exemplo que a gente tem é essa igreja, que ela é toda, a estrutura dela é toda feita com esses tubos de papelão. E em cima dessa estrutura existe, por exemplo, uma cobertura? Sim, ele fez provavelmente é uma lona, algum material bem leve, porque toda a estrutura é de papelão, né? Então você não pode colocar uma cobertura muito pesada. Então ele resolveu isso colocando uma espécie de lona para estar cobrindo isso. Se a gente olhar nessa outra imagem, a gente consegue ver que eles usam uma lona até meio transparente até para estar entrando luz natural nesse ambiente. Então aqui é um outro ângulo dessa obra onde a gente consegue ver bem a estrutura feita de papelão. Viu? E a durabilidade, assim, no caso do papelão, a gente se acha meio esquisito mesmo em termos de durabilidade. Sim. A preocupação da manutenção, preocupação com, por exemplo, incêndio. Né? No caso, essas obras, a maioria delas, no caso dessas feitas de papelão, são obras efêmeras. Elas são feitas para durar um certo tempo e depois serem desmontadas. Outras obras que eles fez também bastante foi casa para refugiado. Então, como são construções efêmeras, você tem que atender uma demanda naquele momento, você não tem tempo de construir casas de alvenaria. Então, ele acabou solucionando isso com essas casas feitas também com tubos de papel. Sei. Então, não são construções feitas para durar 100 anos, obviamente, sim, mas ela supre a necessidade naquele momento. Então, o projeto sustentável, você tem que considerar isso. Para que é a sua construção? Ela é para durar 1 ano, para durar 10 anos ou é para durar 100 anos? Então, tudo isso você tem que considerar na hora de você projetar. E também, outra coisa que você tem que considerar é a vida útil dessa construção
E também quando você desmonta ela, se ela é desmontável, se você tem que demolir, o que você faz com esse resíduo dessa construção. Então você tem que pensar na construção desde o projeto até a ocupação. Todo esse processo você consegue fazer de uma maneira que agrida menos ao meio ambiente. Até o descarte, então, do material utilizado na construção. Isso, por exemplo, falando um pouco já de execução de obra sustentável, para você ter uma obra sustentável num canteiro de obra, você tem que ter uma mão de obra um pouco especializada. Para quê? Porque você tem que fazer a separação desses materiais para você estar reciclando. Então, assim como a gente faz na nossa casa, separa papel, plástico, lata, na obra a mesma coisa. Você tem que separar o que é concreto, o que é feito de bloco cerâmico, o que é madeira, o que é ferragem. Então, dentro do próprio canteiro de obra, você já tem que fazer essa separação desse material, gesso também, para depois estar mandando para essas usinas de reciclagem, que tem, infelizmente, poucas ainda no Brasil. Sim. E existe também a preocupação, a gente está falando de obras individuais, mas existe a sustentabilidade, a gente sempre tem que pensar, e é fundamental que se pense no todo, né? Numa cidade sustentável. Então, é importante que, vamos dizer, as cidades, os municípios tenham leis, né, que fiscalizem, né, que normatizem as construções para que a cidade ela tenha um desenvolvimento de forma a não degradar, né, de você poder ter vamos dizer assim, a natureza preservada e o ser humano saber conviver com isso, né, para ter o menor prejuízo possível no nosso planeta. Então, como é que é? Parece que você comentou comigo de cidades na China sobre planejamento sustentável. Um projeto de uma cidade chinesa para 30 mil habitantes, onde eles tentaram implantar ao máximo conceitos de sustentabilidade para aquele projeto. Aí, então essa imagem, por exemplo, é de uma cidade que foi planejada? Isso, ela está em fase de projeto, acho que já está começou a ser executada. Isso é na China? Na China. Então ela prevê uma população para 30 mil pessoas, ela tem essa linha férrea cortando toda a cidade para promover o transporte. Ali a gente vê que até as coberturas são aproveitadas, né, para o verde, né? Isso, porque essa camada verde ela ajuda tanto no conforto térmico quanto acústico e serve também para filtrar, despoluir a atmosfera local. Se a gente pensar, a China é um dos países mais poluentes do planeta, que mais emitem gases no planeta. Então, esse projeto foi pensado para estar absorvendo uma boa parte desse gás emitido pela China. E, além de estar preservando todas essas espécies vegetais, toda a fauna, flora, está sendo preservada nessa cidade. Então, esse projeto então, que a gente vai ver agora é um projeto... Então, esse é um outro projeto desenvolvido na China. E essa torre, ela tem um formato de um copo de leite. Por quê? A ideia desse formato é você ter uma grande cobertura fazendo sombra em todo o edifício, e essa cobertura mais extensa serve para estar captando a água da chuva. Então, todo esse miolo, essa parte mais azulada, ela é toda feita de painel fotovoltaico para estar captando a luz e produzindo energia, e as bordas, ela capta a água da chuva. O que seria o pistilo dessa flor é uma turbina eólica para a produção de energia também. Então, é mais um exemplo de um edifício que tem esses conceitos de sustentabilidade. Aí eu até comecei a pesquisar, eu falei, deixa eu ver se está saindo do papel, se é só projeto. E, para minha surpresa, está quase pronto. Eu achei algumas fotos já executado. Então, nessa imagem a gente consegue ver o projeto já em andamento, com tudo que foi planejado inicialmente. Então a gente pode ver que depois eu vou mostrar essa outra construção, essa aí. A gente vê que é a mesma coisa. A gente tem aquele elemento sempre fazendo sombra na fachada de vidro. Nesse caso aí parece umas escamas, né? Então muita coisa
é copiada das formas da natureza. Então a gente chama de essa maneira de copiar da natureza, a gente dá o nome de biomimética ou biomimetismo, que é você se inspirar nas formas da natureza para estar solucionando algum problema que você tem. Então muita coisa é feita também baseado nisso, porque querendo ou não, tem muita matemática por trás da natureza. Então se a gente pegar a concha do caramujo, enfim, a teia de aranha, tudo segue uma proporção matemática que vai sempre, como eu vou dizer, atender a necessidade daquilo. Tipo, a natureza ela não faz nada nem a mais e nem a menos, ela faz exatamente aquilo que ela precisa. Então, até voltando para a nossa questão de projeto, é o mesmo caso da estrutura. Um bom projeto, ele tem que ter um bom projeto de estrutura. Por quê? Porque a estrutura vai ser feita, vai ser calculada para aquele projeto. Então você não vai ter uma estrutura nem superdimensionada, você vai ter superdimensionada, você vai ter mais resistência do que você precisa, só que você vai acabar gastando mais material para estar fazendo isso. E nem uma estrutura subdimensionada, senão o seu edifício pode cair. Então você tem que calcular uma estrutura exatamente para aquilo que o seu edifício necessita. E é a mesma coisa, da mesma maneira que a natureza age. Ela não vai fazer uma estrutura de um galho de árvore mais resistente do que ela precisa. Ela vai fazer exatamente para aquilo que é. Então, um projeto sustentável, tudo é pensado. Não tem como você isolar uma coisa e tudo tem que ser bom para todo mundo. Então, é mais ou menos uma síntese do que seria esse pensamento sustentável. Que bom, eu acho que aí mostra realmente eu acho que você falou uma coisa bastante interessante, que quanto mais a gente se aproximar daquilo que já existe na natureza, né, a gente vai estar se aproximando de uma perfeição, né, que é essa perfeição, né, de Deus, da criação, né, de tudo, os nossos planetas, essa perfeição que a gente vê, né, de animais, de plantas, e realmente se a gente conseguir, vamos dizer, copiar, né, de uma forma, né, já essas estruturas da natureza, eu acho que é um grande avanço, né, porque realmente se dá certo ali numa flor, que nem aquela flor com copo de leite, né, tem todo realmente um porquê, né, daquele formato, né, de como você falou, captar água de chuva, fazer sombra, de repente até outras coisas a mais que fazem com que justamente essa palavra sustentabilidade esteja incluída nesse processo todo. E eu queria saber, Diego, é o seguinte, sobre as obras, a gente sabe, por exemplo, a gente fala muito em reciclagem, né, de usinas. Como que você vê essa parte da reciclagem em si, dos materiais utilizados em obras? Bom, em relação à reciclagem desses materiais de obras, a gente está tendo um grande avanço da indústria. Antigamente quase nada era reciclado, mas hoje já estão pensando em novas soluções. Uma delas, por exemplo, o plástico utilizado nas embalagens de alimento, ele não pode retornar como embalagem de alimento reciclado, é uma proibição da Anvisa. Uma solução que a indústria encontrou foi transformá-la em madeira. Então até trouxe aqui uma amostra, que é uma madeira plástica feita com plástico reciclado. Então, uma das soluções que a indústria está encontrando. Fora isso, a gente consegue ter vários exemplos. Um outro exemplo que a gente tem é o isopor, que é muito divulgado que o isopor é um material que não é reciclado. E é errado, na verdade, ele é reciclável. A única questão dele é que ele não é viável economicamente para reciclar. Por quê? Porque é um volume muito grande por um peso muito pequeno, porque o isopor é praticamente 95% ar e 5% plástico. Então, naquele volume tão grande, você só tem ar. Então, os coletores de reciclado, eles acabam não pegando esse material, porque para eles comercialmente não é viável. Mas é um material reciclável, você consegue tirar o ar desse plástico, e hoje em dia eles fazem rodapé, ornamentos, conseguem fazer outras coisas com esse material que antes era descartável. No caso do concreto, você consegue reciclar ele triturando ele
e você usa ele como agregado para fazer pavimentação ou alguma coisa nesse sentido. Você só não pode usar ele por uma função estrutural, mas para você fazer pavimentação de piso, calçado, alguma coisa assim, você consegue estar usando esse concreto triturado, reciclado. Se tiver uma trituração e depois fazer peneirado, vamos dizer, né, ver a granulometria, de repente até dá para usar em estrutura também, mas aí precisa de algumas etapas que realmente, como você falou, para ser sustentável tem que ser econômico. E às vezes essa parte de economia começa a ter muita, vamos dizer, processo muito, né, elaborado, que aí então isso custa e aí deixa de ser sustentável. Mas realmente esse material que você mostrou aqui da madeira, a gente tem utilizado em obras, às vezes até para deck. Sim. E a gente percebe também em móveis também, móveis tipo cadeiras, bancos, são utilizados esse tipo de material que realmente, assim, olhando o produto final, a gente tem a impressão de ser madeira. Sim. Né? Eu recomendo bastante para a área externa em função de tomar sol e chuva, né? A madeira comum ela não tem essa resistência se ela fica no tempo, se ela fica ao tempo. Ela precisa de uma manutenção, né? Isso aqui já... Essa elimina essa manutenção. Você não tem manutenção. Não retém umidade, não pega cupim, então ela tem vários outros benefícios. Sim. O único contraponto dela é o valor, o custo dela realmente é um custo mais elevado que o da madeira, mas é o que eu falo, a vida útil acaba se pagando. Se você faz um deck de madeira, todo ano você tem que dar uma manutenção. Nesse caso não, você vai colocar lá, né? Eles dão 10, 15 anos de garantia desse produto tomando sol e chuva. Então para a área externa eu sempre indico esse material. Para fazer móveis, cadeiras, não necessariamente, você pode utilizar madeira comum também. Mas para a área externa eu sempre acabo indicando esse material por todas essas qualidades que ele tem, né? Sim. E sobre o reaproveitamento, por exemplo, então você, vamos dizer, tem essa reciclagem, né, para transformação em outros materiais, mas também tem muitas vezes o reaproveitamento daquele material. Por exemplo, madeira utilizada em obra, muitas vezes a gente utiliza para formas que a gente utiliza ali, descarta e aí acaba, vamos dizer, jogando no lixo. Mas, em vez de jogar no lixo, a gente pode até utilizar de outras formas, né? Sim, é importante, sempre numa obra ou qualquer coisa que a gente vai fazer, é reduzir o máximo a quantidade de resíduos que a gente produz. Então, uma obra, ela gera muito resíduo. Você tem a madeira que você faz as formas, você tira desenforma essas estruturas e você faz o que com essa madeira? Então, boa parte dela acaba virando combustível, queima para fazer energia. Mas aí na obra o que você tem que ter esse uso racional dos materiais. Um erro muito comum o pessoal vai fazer a massa de assentamento, o concreto, alguma coisa assim. Então eles já fazem um monte para usar o dia todo, e é uma coisa errada, porque o cimento, a partir do momento que você adiciona água, você tem 1 hora para estar moldando esse cimento. Depois dessa 1 hora ele perde esse tempo de química dele, esse tempo de pega que a gente fala, ele já não vai servir, não vai ter a mesma qualidade do que um concreto feito ali na hora. E o pessoal tem uma cultura muito errada, eles fazem um monte de massa e vai colocando água durante o dia, vai usando aquele mesmo material. Até depois, mesmo em argamassa de revestimento, você vê casas que tem aqueles trincozinhos, né? Aquelas fissuras que a gente diz que realmente é decorrente a essa química que acontece com o cimento e a água. Depois de um determinado tempo, ela começa a perder resistência, começa a fazer essas trincazinhas, que não são trincas estrutural, né? Se for no concreto, aí é muito perigoso, mas se for no reboque, fica aquela sensação ruim de desconforto, né? Mas nós estamos terminando o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre sustentabilidade. Nós vamos falar sobre a operação, ou seja, como a utilização, o dia a dia dentro de uma residência, dentro de um prédio, como que é você ter um dia que você vai acordar e vai usar esse dia
com a utilização, né, dos equipamentos da casa, mas de forma sustentável, de forma a não degradar a natureza. Então, até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e seja um conectado. Eu tenho paixão em ser cliente LinkSite. Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site williamradical.com.br. Ah, para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre sustentabilidade, com o arquiteto Diego Zago, como esse assunto bastante interessante, muito atual e cada vez mais, né, com a necessidade de todos nós sabermos sobre esse assunto para que possamos construir de forma, né, sustentável, ou seja, de forma a não prejudicar o nosso planeta e o nosso dia a dia. Diego, o que eu queria ver de você é o seguinte, então nós falamos sobre projeto, nós falamos sobre algumas maneiras, né, de sistemas construtivos, nós mostramos algumas fotos e eu queria saber agora sobre essa parte, vamos dizer assim, do dia a dia. Então, ou seja, né, depois de habitado esse prédio, essa residência, nós sabemos que existem os resíduos, né, lixos orgânicos, nós temos o esgoto. Então, como é que né, para ter sustentabilidade, o destino, como que pode ser utilizado, né, isso que a gente chama de lixo, mas como ele pode ser utilizado como uma forma, né, produtiva, uma forma, às vezes, de geração de energia. O que você fala sobre essa parte? Na verdade, é só mudar o conceito que lixo pra gente é realmente aquilo que não tem o que fazer. No caso, um exemplo de um lixo é um lixo hospitalar. Você não tem como reciclar, você não tem o que fazer.
destino que você consegue dar para ele é incinerar, não tem outra solução. Já dentro da nossa residência, a gente acaba produzindo bastante resíduos em função das coisas que a gente consome. Papel, plástico, os alimentos. Então, o ideal é a gente estar fazendo a separação desse material entre orgânico e reciclável. Orgânico é o quê? Resto de comida, casca de fruta, essas coisas. E toda a parte reciclável é papel, plástico, lata. Então, a partir do momento que a gente começa a habitar uma construção, a gente tem que pensar como reduzir esse impacto no meio ambiente. Então, escolhendo os produtos que a gente vai comprar. Por que eu falo escolhendo? Se a gente vai comprar 1 litro de leite, a gente tem a embalagem de plástico e a embalagem Tetra Pak, que é aquela de papelão. As duas servem para armazenar o leite perfeitamente. Só que são 2 materiais completamente diferentes. O plástico tem todas as propriedades deles, só que é só plástico. Então é um único material. Para você reciclar, ele é muito mais fácil. Já o Tetra Pak são 3 materiais. Você tem a camada de papelão, a camada de alumínio e a camada de plástico. Então, para você reciclar esse material, já é um pouco mais difícil, você já tem um maior consumo de energia. Então, na hora que você vai comprar o seu leite, o seu alimento, você começar a prestar atenção nas embalagens, naquelas que são mais recicláveis e aquelas que vai dar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de gasto. Então, esse é um exemplo para a gente estar considerando na hora de fazer as nossas aquisições. Eu acredito que até as próprias indústrias, né, que vamos dizer, que vendem leite, por exemplo, como você falou, elas vão começar a optar também pela embalagem reciclável, né, ou que seja mais reciclável, ou que seja, vamos dizer, economicamente, né, socialmente, e, né, de forma que degrade menos o ambiente, a começar a definir, então, um material mais apropriado, né? Provavelmente isso... Tomando esse exemplo do leite, falando na questão da embalagem, eu estou olhando justamente o lado ambiental, a gente tem que ver o lado econômico. Por quê? Porque apesar da embalagem Tetra Pak ter essa desvantagem, ela tem outras vantagens que de repente é viável para a indústria estar utilizando ela. Por exemplo, ela é uma embalagem mais resistente, ela é quadrada, então você consegue empilhar uma em cima da outra. Então, por isso que eu falo, de repente para a indústria é viável a Tetra Pak, mas para o meio ambiente já talvez não seja. Então, toda essa conta tem que ser feita na hora de você escolher o material que você vai estar utilizando. Então, esse é um exemplo bem simples de como afeta o nosso dia a dia. Um exemplo também que a gente tem para estar reciclando essas embalagens Tetra Pak é fazer manta térmica com ela. Muitas pessoas acabam recortando essas caixas, emendam uma na outra, fazendo grandes painéis, e você consegue colocar no forro da sua casa para ter um melhor desempenho térmico daquele ambiente. Ele reflete, talvez. Ele reflete o calor, exatamente. Solar, isso. Então, ao invés de você tentar separar esse material, consumindo muita energia, separando o plástico do alumínio, do papelão, uma das soluções é estar criando essas mantas e utilizando até para o próprio conforto do usuário, né? Então, esse seria um exemplo. E nessa parte do esgoto, por exemplo? Então, para o esgoto a gente acaba separando em águas cinzas e águas negras. Água negra é aquela do esgoto, composta por fezes e urinas. Já a água cinza é aquela água da lavagem da roupa, que a gente lava a louça. Elas têm, tanto uma quanto a outra, você tem tratamentos mais naturais para estar resolvendo isso. Só que tem que ser tratamentos diferentes. Por quê? Se você colocar água cinza junto com a água negra, a água cinza ela tem resíduo de sabão, de água sanitária, ela vai acabar matando a bactéria que iria digerir esse composto orgânico da água negra. Então você tem que fazer um tratamento para a água negra e um tratamento para a água cinza. Para tratar a água negra, a gente chama de fossa sustentável, que é como se fosse uma grande piscina impermeável, onde o esgoto cai lá, e por cima você faz o plantio de algumas espécies que transpirem bastante, bananeira, pé de mamão. Por quê? Essa vegetação vai acabar absorvendo todo esse esgoto dessa fossa.
E por que é uma fossa sustentável? Porque você não precisa dar manutenção nela. A própria natureza acaba absorvendo todos aqueles resíduos e ainda por cima produzindo alimento. Então essa é uma das soluções que dá para ser adotada, por exemplo, se é um condomínio que você não tem rede de esgoto, ou até a gente sabe que o Brasil é bem carente de infraestrutura sanitária, então é uma solução que pode estar vindo aí para contribuir para poluir menos os rios, para onde vai esse esgoto, né? E tem que se lembrar que é diferente, por exemplo, aquela fossa negra, né, que antigamente faziam, com a fossa séptica, que é anaeróbica, né, que ela através das bactérias, elas mesmo ali, elas vamos dizer, elas destroem as moléculas, né, de gordura, né, e fazendo com que ela fique aceitável vamos dizer, a natureza aceitar ela novamente, né? Mas isso tem um processo para ser feito, então é diferente totalmente de uma fossa negra que antigamente se jogava direto num buraco, que isso ia infiltrar e ia realmente poluir, né? O lençol freático, né? De forma geral, o subsolo, de forma geral. Mas é muito importante estar dando um destino correto para esse esgoto, né? A gente tem, no caso da nossa cidade, eu acho que praticamente 100% do nosso esgoto é tratado, mas não é a realidade da grande maioria do país. Então, muitos problemas de saúde até você tem em função desse esgoto não ser tratado. Tem até um levantamento que diz que para cada $1 que você investe em tratamento de esgoto, você economiza 4 em saúde. Por quê? Porque simplesmente você está tirando aquele resíduo de perto de você que pode estar te contaminando. Então, você tem países, por exemplo, na França, existe um parque que todo o tratamento de esgoto, tanto da cidade quanto da indústria, é feito por plantas. Então, um tanque vai filtrar, o outro vai oxigenar a água, o outro vai matar algum micro-organismo, e no final desse tratamento você tem uma água quase potável. E tudo isso feito de maneira natural, somente com plantas. Você não usa nenhum processo químico ou físico que normalmente é usado, né? Então, hoje você tem soluções menos agressivas para quase tudo. Só tem que pesquisar e querer, né? Sim, no Rio Sena, né? No Rio Sena. Em Paris é que tem isso e nós podemos ver nas imagens também. Isso. E em Nova York também tem o Highline, o que seria isso? O Highline é uma antiga linha de trem que foi desativada e acabou ficando abandonada no meio da cidade. E eles acabaram aplicando o retrofit. Retrofit, o que é? Você dá um novo uso para uma coisa que já existe. Então, por exemplo, lá eles transformaram essa antiga linha férrea num parque linear. Então você consegue, com isso acabou revitalizando todo o entorno daquela região, acabou ficando valorizada em função disso. E tudo isso começou como uma iniciativa popular, não foi o governo que falou vamos transformar o Highline num parque. Ele estava lá, abandonado, quase um entulho no meio das pessoas, e a própria população começou a dar um novo uso para aquele local. Logo assim que se popularizou, aí sim o governo foi lá e fizeram um projeto, e hoje é bem conhecido lá. Então é um parque linear, você atravessa e no final dele você chega num museu de arte contemporânea. Então foi uma revitalização num espaço que gerou benefício para toda a comunidade em volta daquele lugar. Então, uma coisa bacana da gente estar aplicando na sustentabilidade é essa questão do retrofit. É você dar novos usos para edifícios abandonados. Não seria uma restauração, porque restauração você simplesmente restaura aquilo que já tem. E sim dar um novo uso para aquele lugar, fazer instalações diferentes. Por exemplo, você geralmente faz retrofit em edifícios antigos. Então, toda a parte elétrica e hidráulica já está obsoleta. Você tem que fazer essas novas instalações.
Então isso que a gente chama de retrofit, você dá um novo uso para um edifício ou alguma coisa que está abandonada ali. Então esse é um caso bem interessante de uma coisa que estava ali abandonada, revitalizou toda a região. Outro exemplo que eu acabei de lembrar aqui, é o Museu de Guggenheim, em Bilbao. Era uma área portuária totalmente degradada. Eles chamaram um arquiteto, fizeram um museu totalmente icônico lá, e hoje é o que acabou movimentando a cidade, que estava totalmente parado em função desse porto que foi desativado. Então, você realmente, assim, tem até uma frase bem famosa de um cientista que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse é basicamente, como eu vou dizer, a essência da sustentabilidade, transformar as coisas em outras, porque nada vai criar, nada vai surgir do nada e nada vai desaparecer. E o bacana também é sempre ter esse pensamento, esse negócio de nada desaparece. Muitas vezes uma pessoa joga um papelzinho na rua e fala, mas é só um papelzinho. Mas esse papelzinho não vai desaparecer de lá. Ele vai para algum lugar, ele vai para um aterro, ele vai parar no leito do rio. Então é importante pensar que tudo que a gente faz tem um impacto na natureza. Eu acho que a gente mostrou bastante coisa, tem muita coisa ainda que daria ainda para a gente falar, sim, né, Diego? Né? O greenwashing. O greenwashing é um termo que a gente usa dentro da sustentabilidade que significa, é como se fosse uma lavagem verde, seria um falso marketing sustentável. O greenwashing é uma prática que as empresas acabam cometendo. O que é o greenwashing? A gente chama de lavagem verde. É quando a empresa ela se usa de uma falsa política ambiental para estar promovendo o produto dela. Então, de repente, ela faz, planta uma árvore e fala, a nossa empresa é sustentável porque a gente planta a árvore. Mas aí você começa a ver a cadeia produtiva dela, ela está despejando elementos químicos no rio. Então, você para e fala, mas como que ela é sustentável? Só porque ela planta a árvore ela é sustentável? Então, a gente tem até um exemplo de uma famosa esponja de aço aí no mercado, que até um tempo atrás a propaganda dela falava que era uma palha de aço sustentável porque não deixava resíduo. Mas aí você para analisar, você fala assim, mas como assim não deixa resíduo? Nada desaparece na natureza, tudo vai para algum lugar. Então, provavelmente, essa palha de aço acabou se dissolvendo na água e foi para algum lugar. Se isso vai ter um dano ambiental ou não, eu não sei, mas eu creio que não é o melhor. E aí ela se utilizava dessa frase para falar que o produto dela era sustentável. Por quê? Porque não deixava resíduo na natureza. Sim. Mas para algum lugar aquele resíduo foi, a gente só não sabe para onde. Então, esse falso marketing verde acaba acontecendo muito em muitos produtos. Às vezes coisa que, desculpe te interromper, mas é uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade de saber melhor, talvez você possa me responder. A gente tinha, assim, alguns projetos que a gente via, não só em Jaú, como em várias cidades, a utilização do óleo de cozinha, né? Então, eu lembro que teve uma fase que se usava muito a utilização do óleo de cozinha para fazer sabão. Agora, esse sabão, tudo bem, ele teria uma transformação em sabão que teria essa utilização para, vamos dizer, para limpeza. Mas esse sabão também, ele iria, através do uso, para o resíduo desse sabão iria para o rio, por exemplo, e iria poluir da mesma forma. Diego, eu agradeço sua presença, nós já terminamos, o assunto é realmente muito interessante e ele se estende, teria assunto para muito tempo. Diego, eu agradeço então e eu acredito que a gente vai ter retorno das pessoas que estão nos assistindo, entrando em contato com a TV local para saber um pouco mais através de perguntas e a gente estará respondendo essas perguntas e quem sabe até fazer um novo programa com mais detalhes sobre sustentabilidade. Tá certo, pode falar uma coisa. Tá certo, gostaria de agradecer novamente a oportunidade e deixar aberto para a população, se alguém quiser saber mais, tiver mais curiosidade sobre esse assunto,
pode estar entrando em contato, indo lá no escritório e a gente está ajudando aí a solucionar essas dúvidas que vocês tiverem. Ok, Diego. E até um próximo programa #Projetos.